Olá pessoas, como vocês estão? Eu não tinha gravado vinheta ainda, uma saudação para o meu primeiro vídeo aqui do canal, então vamos lá no quarto dia de Japão. Eu tô aprendendo ainda, vocês precisam ter paciência comigo, hein? Ai, pera aí que o trem vai passar agora. Tô parecendo uma criança que nunca viu um trem na vida, né? Eu tava falando sobre ter paciência comigo, porque eu tô aprendendo a gravar. Esse é o meu primeiro vlog, começando aqui em Tóquio. Eu cheguei na quarta-feira, dia 1º de maio, e aqui também era feriado, só que eu não sabia, descobri só depois de uns 3 dias. Aqui é o lugar que eu tô ficando em Tóquio até amanhã. Depois eu vou mudar de hostel. Vamos ver se dá pra mostrar, porque o povo tá dormindo. Eu não tinha um microfone pra GoPro ainda, então o primeiro vídeo vai ter que ser narrado. O primeiro áudio ficou péssimo. Então aqui é o bebedouro de água quente e gelada. Tem um frigobar, um micro-ondas com forno, um canetão para você anotar o nome e guardar comida. Aqui é a famosa privada tecnológica do Japão. E aqui é onde a gente toma banho, que eles chamam de ducha ou shower em inglês. Eu fiquei no segundo andar. Aqui são as camas, que na verdade são futons, eles ficam separados por cortinas. E bem-vindos ao meu primeiro vlog aqui em Tóquio. Estou morrendo de vergonha, mas como eu recebi algumas dicas de alguns creators, vai com vergonha mesmo. Se faz de louca, finge que tá falando com alguém no telefone. Eu acho que vai ser um pouco difícil fazer isso porque eu tô gravando com a GoPro. E agora eu tô indo visitar um santuário shintoísta. Não sei se vai dar pra entrar, porque já são 3:30 da tarde. Mas tô indo lá, me acompanha. Eu ainda tô com jet lag, eu dormi do meio-dia até agora, umas 3 e pouco da tarde. Me forcei a acordar pra ir lá no santuário. Essa é uma tentativa de gravar sem o microfone pra GoPro, né? Vocês já sabem que não deu certo. Porque eu precisava comprar um adaptador para pôr o microfone na GoPro que custa o preço da câmera no Brasil. E aí eu vou ver se eu acho nos próximos dias alguma coisa por aqui, alguma coisa que seja mais barata e que também dê para adaptar o microfone. Vamos ver se eu consigo. Eu tô indo num santuário shintoísta, eu não lembro o nome de nada, gente, eu preciso sempre ler para lembrar os nomes, ainda não tô acostumada. Deixa eu ver aqui qual que é o nome. Susano ou Susanu, eu ainda não sei a pronúncia certa. Quem sabe o certo aí me conta. Eu tava falando, né, que eu dormi bastante, praticamente a tarde toda. Por volta do meio-dia eu voltei pra acomodação e voltei a dormir, porque como eu tô com jet lag, eu fico com muito sono. Eu achei que não fosse ficar, porque voei a noite toda, cheguei aqui durante o dia, depois eu dormi umas 8 da noite. Mas aí eu acordei muito cedo, por volta da 1 da manhã, e aí fiquei acordada até às 5 sem sono. Mas é o que temos, segundo dia de Japão. Chegamos aqui no santuário shintoísta, que fica mais ou menos 1 quilômetro do hostel onde eu tô hospedada. Ele tá bem no meio do bairro. Se você estiver andando desatento, você nem percebe a entrada dele. Eu não sei se paga para entrar, não pesquisei muita coisa, mas percebi bastante criança passando aqui, saindo da escola. Eu posso estar supondo errado, mas pelo menos a parte de fora não paga. E olha a maravilhosidade desse santuário. Que bonito. Eu tô de boca aberta, é muito bonito, né? Vocês não têm noção ao vivo. Eu sempre fico encantada com essas construções. O meu pai foi carpinteiro e eu acho que por conta da influência dele, tudo que é de madeira me fascina. Eu acho que eu não deveria estar conversando aqui porque é um silêncio danado, mas eu tô aqui falando com a GoPro.
Eu tô na região de Minoa e achei esse templo shintoísta para visitar. Procurei no Maps, né? O local mais próximo do meu rosto e eu achei esse. Foi super facinho. Eu vim a pé, caminhando, tá? Menos de 10 minutos. É uma retona, depois você vira à direita, tem outra retona e chega aqui, no santuário. Que, inclusive, é lindíssimo, tranquilo, me traz uma paz tremenda. Vi que tem um monge ali dentro fazendo oração. Não vi ninguém entrando lá no santuário, né, na parte de dentro desse pavilhão. Só vi as pessoas aqui do lado de fora fazendo oração, agradecimento. Eles vão ali e tocam uma espécie de um sino. E agora eu sentei aqui falando com vocês e contemplando a beleza desse lugar. Você piscou, saímos do santuário shintoísta e estamos agora num templo budista chamado Sensoji. É um dos templos mais antigos aqui do Japão, praticamente do lado da Tokyo Skytree, que é outro ponto turístico daqui de Tóquio, famoso. É bem pertinho do hostel que fiquei também. Deu uns 25 minutos andando. E aí eu aproveitei essa caminhada para ir conhecendo as redondezas do bairro. O templo fica sempre lotado de turista, pelo que eu vi aqui, principalmente em comemorações. A hora que eu cheguei aqui, não deu tempo de pegar a câmera para gravar. Tava tendo uma celebração budista super bonita, eu fiquei até emocionada. Uma energia muito forte. Ali na frente é o pavilhão principal do templo. E não dá para ver na câmera o quão grande é. Mas talvez prestando atenção nas pessoas vocês consigam perceber, né, a altura dele. É muito, muito grande. Sempre vou me impressionar com esse tipo de arquitetura. E assim, a maior parte da estrutura é feita de madeira. É muito impressionante. E outra curiosidade é que a maioria dos templos aqui, dos santuários, foram destruídos na Segunda Guerra Mundial e depois foram reconstruídos. Ali na frente, que vocês estão vendo aquela estrutura ali, tem 5 andares, é a pagoda, ou pagode. Mas eu acho muito esquisito falar pagode, né? Porque pra gente é um estilo musical. Então eu prefiro ficar com a pagoda. Olha o tamanho das pessoas perto dessa estrutura. E de novo, tô morrendo de vergonha de gravar vídeo aqui no meio de todo mundo. Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Mas eu sei que esse meu desconforto é porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Uma hora isso vai melhorar. Mas eu gosto de compartilhar aqui todas as minhas aflições e conquistas também, né? Então, não é só pra turistar que eu tô aqui. Tô aqui também em busca de autoconhecimento. E outra coisa que eu tô apanhando muito é desse Osmo Mobile, que é um tripé que eu uso para estabilizar a imagem não ficar tremida. E eu ainda não acostumei, porque assim, pra direita vira pra esquerda, pra baixo vira pra cima, então tudo ao contrário. Aí eu tô ainda zuretinha, ainda não consigo, tá vendo? A imagem ainda não tá fluida. Mas já vou melhorar. Tenham paciência novamente. Aqui é um portão também, um portão principal. É super bonito. Tem uma lanterna vermelha gigante ali. Dizem que pesa em torno de 700 quilos e tem 4 metros de altura. E se você passa embaixo dela, você tem boa sorte. Agora eu tô filmando um outro ângulo do pavilhão principal. Aqui, essas estruturas do lado, essas casinhas aqui, são onde as pessoas compram um papelzinho para tirar a sorte. Custa 100 ien, que dá 3 reais e pouquinho. Tinha muita gente ali e eu não estava interessada em ler a sorte não, gente, perdoa. Ali onde que tá saindo fumaça é onde as pessoas acendem incenso. E aí é onde elas fazem, né, os agradecimentos, orações, pedidos. Tem alguns turistas também participando. E ali na frente também tem outra lanterna, daquela lanterna vermelha gigante.
comigo ali entrar de novo no pavilhão principal. Na verdade, entrar de novo não, né? Eu já tinha entrado sem gravar, agora eu tô entrando a primeira vez com vocês. É muita gente, vocês não têm noção. Tem que prestar atenção pra não sair trombando nas pessoas. Eu de novo com meu gimbal, apanhando dele, por isso que a imagem sai meio travada assim. Quero que eu vou mexer no comandinho do gimbal, eu fico ainda perdida. Mas já já me acostumo. Aí as pessoas jogam moedinhas pra fazer oferenda, né? Mas turista tem uma fissura com jogar moeda nas coisas, não é jogar moeda em rio, é jogar moeda em fonte. Agora eu não sei, posso estar falando groselha aqui, se tem algum outro significado mais importante para a cultura asiática. Aqui do lado externo dos pavilhões, dessas construções, tem uma feirinha, tem também um jardim. Nessas feirinhas tem comidinhas, tem algumas outras coisas, algumas lembrancinhas também que eles vendem. Achei até milho cozido, gente. Acabei não comprando. Tava só passeando, já tinha tomado café da manhã, então tava sem fome. É o milho cozido. Esse pavilhão, esse templo, ele tem esses pavilhões que eu mostrei, né? E os portões. Tem um jardim bem bonitinho, muito bem cuidado aqui. Vou filmar um pouquinho para vocês verem. Aqui eu acabei entrando numa tumba de um dos líderes budistas, que eu acabei não marcando o nome, esqueci. E não encontrei na internet. Esse templo ele é dedicado ao Bodhisattva Kannon. Ele é um templo, o templo mais antigo de Tóquio, foi construído no ano 628 d.C. Só que ele já passou por conta de guerra, né? Por mais de 20 reconstruções. Mostrando aí o lado da tumba que eu tinha comentado. Vamos passear, vamos andar comigo. E bota andar, hein, gente? Tô andando bastante aqui. Como eu tinha falado, tem vários portões de entrada. Nesses portões, assim, bem bonitos. Eu entrei por aqui, lá atrás. Mas tem esse aqui que eu acabei de mostrar, tem ali atrás dessa estrutura aqui que eu tô apontando agora. E tem bastante portão para entrar e sair, é só escolher. A entrada para esse templo é gratuita, você não paga nada para visitar. E dizem que à noite ele fica todo iluminado. Eu não vim aqui à noite, mas vi fotos, algumas amigas minhas que já vieram aqui, já vieram à noite, é super bonito. E vamos contar, né, as peripécias de gravar sozinha. Agora eu vou parar de gravar, vou ligar o modo fotógrafa, pegar minha câmera fotográfica para poder tirar foto daqui. E aí é assim, a gente dá os pulos da gente. Eu já fiz stories com o celular, gravei, agora tô terminando de gravar o vlog com a GoPro pro YouTube. E aí depois pegar a câmera para fazer minhas fotos, alimentar meu lado fotógrafa, porque a gente não pode perder a oportunidade, né? Ter que voltar aqui, daria para voltar, mas é meio cansativo. Agora de novo, andando pro lado contrário, mostrando as pessoas perto do salão principal. E tô aqui, não quero perder nenhum ângulo desse lugar lindo. Temos mais problemas técnicos. A Flávia ainda não aprendeu a usar o gimbal, o problema técnico principal. Por isso que vocês estão vendo as imagens meio... parece que tá meio travando. O bom de andar gravando, eu estou percebendo agora, vocês vão ver que não vai ter lip sync, gente, porque aí já é pedir demais da minha
da minha habilidade, né? Então, não temos lip sync. Eu vou falando aqui o que eu tinha falado no vídeo, né? É que eu tava conversando, refletindo que o bom de gravar é que eu percebo que, óbvio que eu tô morrendo de vergonha, mas você vai prestando atenção nas coisas, as pessoas ficam te olhando, elas não estão nem aí pro que você tá fazendo, pro que você tá falando, nem entendem, né? A não ser que você cruze com alguém que fale português. E tem muita gente também fazendo conteúdo por aqui. Eu não sou a primeira, nem a única e nem vou ser a última. Então, tá se tornando uma coisa menos inusitada, né? Tá se tornando uma coisa mais comum fazer conteúdo. Então as pessoas estão se acostumando também. Eu tô gostando da experiência de fazer, eu gosto de me desafiar. É desconfortável no começo, não tem jeito, gente. Mas acho que só fazendo mesmo pra perder essa vergonha, né, e conseguir produzir o conteúdo de viagem, que é o que eu quero fazer da minha vida agora. Eu vim pro Japão para começar meu sabático de 15 meses pela Ásia. Eu tô encantada com esse país, mas eu ainda tô no modo de férias, né, porque ainda são os primeiros dias aqui, né, então tá aquela sensação de férias. Já há muitos anos que eu queria fazer uma viagem de longo prazo, agora eu tive a oportunidade. Já consegui descansar do meu jet lag, que é por causa da diferença de fuso horário, né? A gente fica querendo dormir em horário trocado. Quando eu fui para a Coreia em 2022, eu consegui fazer o horário da Coreia no voo, durante o voo. No dia seguinte eu já estava recuperada. E aqui já foi diferente. Eu achei que ia ser diferente, meu corpo precisou de 2 dias para descansar e se acostumar. Mas é isso aí. Contando um pouquinho mais para contextualizar vocês, meu nome é Flávia. Eu criei esse canal Andanças da Flá para mostrar para vocês como que eu vou viajar esses 15 meses sozinha, sendo mulher, o que implica todos os problemas de ser uma mulher viajando sozinha, mas eu escolhi um continente que é muito seguro, então isso me traz paz de espírito, né? O continente asiático ele é até mais seguro do que a Europa, para quem não sabe, e aí torna-se um pouquinho mais fácil, né? Como se fosse um estágio de viagem de longo prazo. E além disso, aqui também é muito mais barato. É óbvio, né, que eu decidi começar pelo país, um dos países mais caros da Ásia, o Japão. Eu não tô conseguindo seguir meu orçamento inicial que eu defini como $20 por dia. E eu tô gastando isso só com hospedagem aqui no Japão, mesmo dividindo o quarto. E para comer eu tô conseguindo manter em torno de $10 a $15 por dia, quando eu não resolvo comer uma comida em restaurante mais diferentona. Eu sei que nos próximos países eu vou gastar muito menos, até metade disso, e aí eu vou conseguir manter minha média de $20 por dia. E aí como que eu defini essa média de gasto diário? Não foi aleatoriamente não, viu, gente? Eu decidi, vou gastar $20 por dia. Não. Eu fiz um workshop que chama Tire o Seu Sabático, da Carol, do Projeto Viravolta, e lá ela ensina tudo isso. Lá tem uma planilha maravilhosa que tem a média dos gastos de todos os países, e aí eu consegui definir a minha média. Mas para isso acontecer eu preciso definir prioridades, né, para conseguir manter meu orçamento, que é viajar barato e conseguir gastar o mínimo possível, porque o lema do viajante é: quanto menos você gasta, mais tempo de viagem você tem. A minha intenção com essa viagem é conseguir abrir a minha mente para conseguir obter uma renda financeira de outras formas. Antes eu trabalhava em escritório, eu sou zootecnista e trabalhava numa indústria veterinária de medicamento veterinário, e aí era aquele padrãozão das 8 às 18. Sim, gente, esse era meu horário de trabalho, arredondando os horários, né? Eu trabalhava mais do que a média de brasileiro que trabalha nessa área de escritório. E
eu percebi que eu trabalhei 12 anos com isso, eu percebi que eu era muito infeliz. Não me trazia nenhuma motivação, nenhum benefício, só o salário mesmo, pagava os boletos, nem me proporcionava minhas viagens de férias. E isso acabou pesando muito pra mim. Eu acabei entrando em depressão por conta, óbvio que não foi só isso, teve outras coisas também, mas o trabalho foi um fator bem impactante porque é o que eu passava o maior tempo da minha vida fazendo, né? Eu gastava toda a minha energia com o trabalho e depois eu não conseguia fazer mais nada pra mim. Eu não conseguia ser criativa, até achava que eu não era criativa, não conseguia pensar em como que eu sairia dessa realidade que não estava me trazendo felicidade. E aí, em fevereiro de 2023, a empresa fez um corte, que eles chamaram de reestruturação, e eu fui uma dessas pessoas desse corte. Foram mais de 100 pessoas demitidas no mesmo período que o meu. Mas eu sempre digo que quando eu não tenho coragem de fechar ciclos, os ciclos, vai lá o universo e fecha esses ciclos pra mim. Então, esse ano que eu fiquei parada, de 2023 até agora 2024, foi um tempo razoável e suficiente para eu fazer o workshop da Carol, decidir, né, comprar e fazer o workshop. E aí foi um tempo para eu recuperar minha energia, de ser criativa de novo, entender o que eu queria da minha vida, definir o que era genuinamente um sonho meu, o que era um sonho que a sociedade tinha incutido dentro de mim, né, que não era verdadeiramente um sonho meu, mas que tinham me ensinado que tinha que sonhar assim, aquela coisa quadradinha. Aí nesse ano eu consegui separar tudo isso e tomar minhas próprias decisões e eu resolvi fazer a viagem de longo prazo. Aqui mudando de ambiente, agora já estamos nas margens do rio Sumidá, perto da ponte Cototói e da Tok Sky Tree, logo mais ali na frente vocês vão ver. Fica bem pertinho do templo Sensoji. Eu saí lá do templo e vim andando pra cá, deu mais ou menos uns 10 minutos, menos de 2 quilômetros. Eu não subi na Tokyo Sky Tree, só fiquei aqui na parte externa mesmo da região da torre, né? E porque paga para subir, como eu falei para vocês, né? Eu tenho que definir minhas prioridades para ficar dentro do orçamento, então tem coisas que eu tô decidindo não fazer. Eu já tinha subido numa torre lá em Seul, na Coreia do Sul. Eu sei que é legal, dá pra você ter uma imagem bem bacana, né? Ver bastante coisa da cidade, mas eu decidi que eu não ia ver nessa de Tóquio. Então fiquemos com a imagem só da parte externa da torre, que é muito bonita, aliás, também. Já vale, né? Eu atravessei a ponte Cototói e eu vou fazer a volta, né, pra mostrar pra vocês, mas eu atravessei pela passarela de pedestres. Que eles chamam de Sumida River Walk, como se fosse a caminhada do rio Sumida, uma tradução livre minha. E nessa ponte, essa ponte é onde atravessa os trens e metrôs, né? Fica passando o tempo inteiro. Alimentei minha criança interior vendo ali os trens passando. Eu acho o máximo ver. Vocês vão perceber. Escorreguei ali atrás, quase que eu caí. Vocês presenciaram uma videocassetada. Tem passeios de barco para fazer pelo rio, eles chamam aqui de cruzeiro. É bem legal, se você estiver disposto a pagar, tiver grana sobrando, tiver tempo. Eu já fiz esses passeios em Paris e Roma, foi muito legal. Bem recomendo para quem... Só que dessa vez, né, de novo, minhas prioridades. Então eu tô priorizando passeios gratuitos. Que tem muita coisa gratuita boa para fazer por aqui, aliás. Aqui a gente tem que manter a esquerda na maior parte dos lugares, não é em todos os lugares. Quem vier pra cá vai perceber que não é assim tão certinho como a gente imagina. Que aqui no Japão é mãe inglesa pros carros. Vou pôr uma musiquinha pra vocês acompanharem a travessia.
que não tem muita coisa pra falar aqui. Ai, ai. Então vamos de música. Solta o som, DJ. Eu demorei pra achar essa passarela aqui, eu me perdi algumas vezes, porque ela passa bem embaixo da ponte. Aí eu chegava, via o povo tirando foto e achava que acabava ali, que não tinha saída, né? E era um caminhozinho bem embaixo, ali na frente vai mostrar. Coisas de não prestar muita atenção, né? Falta de prestar muita atenção, na verdade. Aqui, o lugar que eu falei ali atrás que dava pra atravessar que eu não tava achando. Eu chegava até essa frente aí que o povo tira foto da Skytree, ali na frente, vou mostrar. E voltava, não tava olhando pro meu lado direito e vendo essa entrada. Dei umas 3 voltas aí pra achar. Tava um dia bem gostoso, o sol tava bem ardido, mas tava ventando, um ventinho fresquinho, tava bem gostoso. E simbora, agora voltar pro hostel, né, minha gente? Na verdade, agora a gente vai mudar de dia, de bairro e de hostel. Você piscou e eu já estou em um novo bairro, um novo hostel. Que lugar bonitinho. Ele é mais cheio do que o Minoa, onde eu estava hospedada as 2 primeiras noites. Mas tem um ambiente, uma vibe bem gostosinha, bem cidade de interior. Nem parece que você tá na capital. Mesmo eu sabendo que não é, né, gente? Eu sei que eu estou numa capital. Hoje tá um clima bem gostoso, fresquinho, apesar do solzinho. Eu tô em busca de um protetor solar, porque eu trouxe só pro rosto, esqueci de trazer pro corpo. E por causa dos últimos passeios, né, dos outros dias eu queimei bastante. Mais um trem passando! Ali é onde eu tô apontando é a estação de metrô Naka Itabashi, bem pertinho, dá menos de 200 metros do hostel. Esse bairro que eu tava falando... ele chama Naka Itabashi. Para onde eu preciso ir, assim, de lugar mais afastado, eu gasto mais ou menos uns 40, 50 minutos. Pego de 2 a 3 linhas de metrô. Mas é tranquilo. Agora eu vim parar no Parque Ueno. Outro dia de passeio. Na verdade é o mesmo dia de passeio, né? Só que eu saí lá do bairro e vim pro Parque Ueno visitar. Não pesquisei nada do que eu tô vendo. Aliás, eu não tô pesquisando nada dos meus roteiros. Não tô fazendo roteiro de férias. Tô deixando a vida escolher por mim. É uma pena que onde teve uma das floradas de cerejeiras mais bonitas
é onde tem uma das mais bonitas, né, aqui em Tóquio. E é um dos mais antigos parques aqui do Japão. E dizem que é uma das floradas mais bonitas mesmo. Não sei. Não sou sommelier de florada de cerejeira. Mas pelo que eu já acompanhei de blog, canal de rede social, quase todo lugar que tem a florada de cerejeira é bem bonita. Diz a história que eu li que nas primeiras mudas de cerejeira, as primeiras mudas de cerejeiras foram plantadas aqui há mais de 400 anos, mas óbvio que elas não duraram tudo isso, então elas foram plantadas, replantadas, e tem uma tradição de vir aqui comer, fazer piquenique quando tá florada, quando elas estão florescidas, né? E é um parque bem bonito mesmo. Ele é muito grande. Eu vi que ele é bem extenso aqui no Google Maps. Vou andar aqui o que dá para andar até o final do dia. Tô prestando atenção para descer essa escada, para não torcer meu pé. Desculpa a imagem tremida, porque eu não tava usando estabilizador. Minhas pernas estão até bamba de tanto que eu já andei. Por causa das andanças de ontem, de anteontem. Foram quase 13 quilômetros batendo perna. Aliás, eu ainda não me acostumei com isso. Olha o tantinho de gente que tem nesse parque. Agora eu tô em busca de um lago que tem aqui, ó. Ele é cheio de flor de lótus e elas florescem no verão. Em meados de julho, quase final do verão, na verdade. E deve ser a coisa mais linda do mundo quando tá tudo florido. Eu tava procurando um lugar tranquilo pra comer, e aí achei esse lugarzinho aí. Os bancos estão meio molhados. Tá chovendo alguns dias aqui em Tóquio. Olha que lindo, gente. Quero voltar em julho aqui pra ver as flores de lótus. Ou ficar aqui até em julho, porque eu posso ficar aqui até em julho. Se não fosse tão caro pra mochileiro ficar no Japão, eu ficaria aqui até julho. Nossa, não dá pra ter tudo nessa vida, né, minha gente? E vamos lá. Vamos comigo acompanhar a belezura que é andar no entorno desse lago aqui, do Parque Ueno. Eu tinha entrado pelo outro lado, mas vou gravar essa entrada que é mais bonitinha. Eu tô em busca de um lugar mais tranquilo. Aqui eles dizem que é o festival de peônias, das flores, né, de peônias. Vou ver quanto que custa pra entrar e dei uma espiada pelo muro e acho que não vale a pena pagar 1.000 ien pra entrar, não. Então, não teremos peônias. Fica aqui só a dica pra quem quiser. Esse aí na frente é o santuário shintoísta também, o Ueno Toshogu. Acho que é assim que pronuncia. Eu também não entrei, só vi a parte externa, porque a parte interna tinha que pagar pra entrar. E eu já vi bastante, vou ver também, santuários gratuitos. Agora eu achei um lugarzinho pra descansar, vi um pessoal sentado aqui, peguei minha canga e cá estou. Só espero não ter colocado num lugar que é molhado, porque aqui tá meio úmido, tem uns musgos espalhados aqui. Vou pegar minha powerbank pra carregar meu celular que acabou a bateria. Cadê meu carregador, minha gente? Não tô achando. Ai. Eu tô quase voltando pro hostel pra trabalhar. Eu peguei um roteiro de viagem pra fazer pra Coreia do Sul. Alô, Rosana, não esqueci de você não. Eu vou entregar até o final de maio pra ela. E aí eu vou aproveitar também, né? Depois vou descansar. Eu tenho muita
quando eu tenho muita interação humana, assim, mesmo que eu não converse com as pessoas, mas só de estar no mesmo ambiente de muita gente, de local lotado, meu cérebro fica cansado. Eu esqueci de gravar meu almoço, mas eu peguei coisa para sobremesa e vou comer aqui agora com vocês. Vou provar esse pãozinho aqui. Esse pão chama melon pan, pão de melão, de café da tarde. O cheiro é muito bom, é de morango. Diz que tem um creminho por dentro. Vamos ver se é gostoso mesmo. Nada extraordinário, mas é gostoso. Com um cafezinho acho que ficaria melhor. Essa partezinha rosa aí pra mim tem gosto de Nesquik. Ai, senhor, olha a bagunça da gata. Vazando tudo creme. Voltando a refletir um pouco mais, eu ainda tô me sentindo muito perdida gravando os vídeos aqui pro YouTube, pro Instagram não, que eu tô acostumada. Tem pessoas, a maioria das pessoas fazem roteiro antes, escrevem roteiro antes, eu tenho preguiça de fazer. Porque eu acho que fica muito engessado fazer roteiro, principalmente pra eu que quero uma gravação mais espontânea. E só que fazer esse tipo de gravação livre também me deixa muito perdida. Porque eu ainda não tá na minha rotina, né? Eu tava acostumada a só fazer stories pro canal vizinho. Quem me acompanha já sabe, todas as viagens de férias eu ligava o meu modo blogueira. E aí eu achava muito mais espontâneo, né? Já tô acostumada a fazer, né, stories. E eu não tô conseguindo encontrar essa espontaneidade aqui pro YouTube. Então eu tô sentindo uma dificuldade inicial. Eu sei que é um processo que eu vou passar, tenho que passar por esse processo, tenho que treinar e eu vou achar meu jeito, tenho certeza disso. Mas eu estou aqui me lamuriando porque eu preciso contar minhas dificuldades também, né? Não só de coisas boas vive um viajante. Eu não tô muito satisfeita com o que eu tô gravando, mas acho que é porque é esse o motivo mesmo, que eu não tô achando que tá ficando muito espontâneo e é uma autocrítica, né? Tô reclamando antes de ver o resultado final, antes de editar. Agora eu estou voltando de uma estação que chama Oyama, ou Oyama. Fica a cerca de 1 quilômetro também do hostel que eu tô hospedada em Naka Itabashi. E eu fui almoçar tonkatsu. Foi uma indicação de um hóspede de onde eu tava lá no hostel. Eu tava saindo perguntando pro funcionário do hostel, ele escutou e me indicou. E agora estou no meu desafio de voltar pro hostel sem GPS, porque acabou a bateria do meu celular e eu estou com preguiça de pegar o powerbank dentro dessa mochila pra carregar. Também é uma forma, outro trem passando. E é uma outra forma também de eu desafiar meu senso de direção geográfico. A hora que o trem termina de passar, abre essa cancela, tá vendo? E vai lá, as pessoas passam, carro, pedestres, bicicletas, motos, passarinho, papagaio. Eu achava que era só pedestre, mas vozes da minha cabeça. Vocês vão me perdoar pelo vídeo que tá com a imagem mais tremida, mas é porque é muita função gravar sozinha. Nossa senhora, é muita coisa que eu tenho que pegar, é muito equipamento, não tá muito fácil, não tá na mão. E eu vou ver se eu acho uma pochete ou uma bolsinha menor, porque eu não consegui trazer do Brasil, não cabia nas minhas mochilas. Então vou ver alguma coisa de material molinho que dá pra amassar quando não estiver usando, né? E dá pra socar em qualquer lugar da mochila. O que eu tinha falado antes sobre estar com vergonha de gravar, achar que tá tudo uma bosta, perdão aí o palavrão, tirem as crianças da sala. Tinha mais a ver, acho que, com o meu cansaço. Ó, o trem passando de novo.
Porque tudo que eu gravava eu não gostava, achava que tava péssimo. E agora eu tô conseguindo já a espontaneidade que eu falei também com a GoPro. A mesma espontaneidade que eu tenho com os stories. Acho que eu já tô me acostumando, já tá fazendo parte da minha rotina, né? Então já tá começando a ficar mais fácil. Eu tô conseguindo fazer isso com a GoPro, que é uma câmera que eu uso pra gravar, né? Os vlogs. Mas eu tô avaliando também de comprar uma câmera nova da Canon que eles lançaram, que eu vi aqui, inclusive, eu nem conhecia, que é a PowerShot V10. Ela tá metade do preço aqui. No Brasil é quase o dobro, então tá compensando. Ela é mais barata que uma GoPro. E aí eu tô avaliando os prós e contras de ter essa câmera, que ela é um pouquinho mais fácil de usar. Ela não precisa de tripé, tem estabilizador digital, e eu tô usando uma GoPro 5, né? Por isso que a minha não tem estabilizador digital, eu preciso do estabilizador do gimbal. Tô gravando coisas diferentes pro Instagram, pra cá. E aí pro Instagram fica mais fácil, né? O celular tá no bolso, pego e gravo. E se você quer ver o meu dia a dia mesmo, o que tá acontecendo em tempo real, vai lá me acompanhar também na Rede Vizinha. Cheguei aqui no cruzamento, acho que eu vou virar pro lado certo. Tá chegando umas ruelinhas ali. Aí fica mais difícil de lembrar o caminho, né? Ainda mais conversando e gravando. Eu tenho que parar de falar. Eu já percebi que eu falo bastante nos vídeos, né? Tem que parar com os cacuetes. O bairro aqui eu já falei um pouquinho, né? Que é bem tranquilo. Ele é um pouquinho mais movimentado do que Minoa, que é o que eu tava antes. Mas também é um bairro bem residencial. Tô encantada, porque eu achava que Tóquio era que nem qualquer capital, né? Só lotação, barulho, muito trânsito. E aí eu vi que não, que existe tranquilidade na capital aqui. Uma das capitais mais superpopulosas do mundo. Ficando aqui, eu vi que tem regiões bacanas para se hospedar, sair daquela loucura, né, de turistão mesmo, né, onde fica a maior parte dos turistas. A última vez que eu olhei no celular, antes de acabar a bateria, tava marcando 28 graus. E ó, resolvi vir do quê? De roupa escura, né? Pra ajudar a absorver mais ainda o calor. Vou mostrar o bar como é tranquilo. Acho que foi aqui nessa ruelinha que eu entrei. Já mostrei esses jardinzinhos na Rede Vizinha. É muito legal, porque demonstra um cuidado, né, um carinho com o local onde as pessoas moram. Eu acho bem fofinho. E bem bonitinho também. Minha mãe ia ficar doida aqui, ia querer pegar uma mudinha de flor toda vez que ela passasse na frente de uma casa. E eu tô aprendendo a andar sem GPS em alguns lugares que eu tô aqui. E eu acho isso bem, bem legal. Só vou ver se eu vou conseguir chegar no meu destino final, que é o hostel. Eu tenho um senso geográfico muito limitado. E aí, para aprender o lugar, eu preciso passar várias vezes. E prestando atenção, óbvio, né? Porque se não prestar atenção, não aprende. Ah, tô no caminho certo. Lembrei daquela passarela ali na frente. Eu já tinha passado por aqui. Agora já deve ser cerca de 1 da tarde. Tô voltando do Parque Ueno. Do Parque Ueno não, lá da estação de Oyama. Falei groselha.
Não tô tão desorientada assim, não, gente. Ó, já achei a entradinha do meu bairro. Ali, aquele portalzinho ali, é o portal de entrada. Muito bonitinho, tem esses portaizinhos aqui pra entrar. Então, resumindo a história, eu consegui chegar no hostel. A bateria da GoPro, não sei o que aconteceu, a GoPro morreu. Não sei se superaqueceu ou se foi a bateria. E depois que eu mostrei da entradinha, né, eu só virei pro lado contrário, desci metade do quarteirão e aí eu percebi que tava pro lado contrário, voltei e deu certo. Eu tô aqui na área de descanso, é a área onde que o pessoal come, toma banho, onde pode trabalhar, onde pode conversar no celular sem atrapalhar os outros hóspedes, que eles recomendam não fazer isso quando você tá no quarto. Rich people dreaming. Rich people dreaming. Rich people dreaming.